Um país pequeno em área, mas gigante em história. Criadores da nossa língua, fundadores do Brasil e que encontraram no mar o seu destino. Embarque nessa aventura pelos confins da Ibéria e desvenda comigo mais maravilhas de nosso mundo. Seja bem-vindo a Portugal! E hoje, chegando com o trem em Lisboa, é dia de mostrar o centro histórico da capital com muita cultura para vocês. Lisboa de céu azul, tão bela és capital, do norte, do centro ou do sul, a rainha de Portugal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio muito especial diretamente de Lisboa, a capital de Portugal e também a antiga capital do Império Português. Hoje estou aqui no centro histórico da cidade para contar para vocês muito da história, das curiosidades, então já aproveita, veja o vídeo até o final, deixe seus comentários e se inscreva no canal também. As fachadas da cidade já esbanjam charme em todas as cores. Séculos de história escondidos em cada rua e viela e que revelam uma influência diferente que passou por aqui. E eu cheguei diretamente no Cais do Sodré, uma região bem perto do Rio Tejo, subindo a Rua do Alecrim, uma rua bastante cênica aqui na cidade, para chegar no centro histórico. E eu já me deparo com a primeira estátua de Luís de Camões, talvez o poeta que tenha eternizado de forma melhor a nossa língua através dos Lusíadas, esse poema épico com mais de 8.000 versos e que conta a trajetória heróica de Vasco da Gama em seu caminho para as Índias. Aqui, pela Lisboa histórica, você vai ver muitas referências a essa época das navegações e, obviamente, aos grandes reis portugueses, que em alguns períodos também eram os reis do Brasil. Como vocês bem sabem, sou um entusiasta de andar sempre a pé para desbravar todos os cantos mais remotos de uma determinada cidade ou região. Caso o dia esteja bonito e o tempo permita, ande a pé pelo centro de Lisboa, pois será uma experiência inesquecível. Para começo de conversa, cerca de 500.000 pessoas vivem aqui em Lisboa e na sua região metropolitana ultrapassa aí de 1,5 milhão se você considerar todas as cidades aqui no entorno. Essa cidade que por ano recebe mais de 3 milhões de turistas, ou seja, mais de cerca de 50% daquilo que o Brasil inteiro recebe apenas em uma cidade, e uma das cidades mais amadas pelos europeus por conta da sua segurança, beleza histórica e pelo seu clima, que apesar do inverno, sempre tem um céu azul e um clima um pouco mais ameno em comparação com outras capitais europeias. Nos últimos 5 anos, Lisboa e Portugal, como um todo, se tornaram os queridinhos dos europeus nas férias e têm obtido grandes investimentos imobiliários, sobretudo por parte de ingleses, franceses e alemães. O clássico bonde amarelo também é um dos meios de transporte mais autênticos de se utilizar por aqui. É também chamada por muitos do farol da lusofonia. O que seria isso? Seria aquele que guia todas as influências lusófonas, influências da língua portuguesa. Lembrando que a nossa língua pode parecer para muitos não tão importante, mas nós temos gente falando português em quase todos os continentes, Timor-Leste na Ásia, em algumas localidades de Macau também na Ásia, assim como Moçambique, Angola, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Cabo Verde, o Brasil e também Portugal. Eu acho importante mencionar que pelo crescimento populacional grande que a África vai ter nos próximos 50 anos, o português vai crescer em muito o seu número de falantes e vai se tornar cada vez mais uma língua importante no cenário mundial. Muitas pessoas se esquecem quão bonita é a nossa língua, né? A chamada de última flor do Lácio, essa língua latina, e que o próprio Miguel de Cervantes deixou de lado a rivalidade com os portugueses, sendo ele espanhol, e disse que o português é a língua mais bonita do mundo por ser melódica. Talvez seja um exagero, mas não podemos esquecer que as línguas latinas são consideradas por muitos estudiosos das línguas a família mais bonita, né? Se você pegar o italiano, o espanhol, o francês, o português, são línguas musicais, românticas, muito
interessantes e é uma das maiores heranças, se não a maior, que nos foi deixada da colonização portuguesa. Aproveite e já deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e não perca as novas postagens semanais com vídeos exclusivos. Igrejas pequenas espalhadas pela cidade ressaltam a enorme importância da fé católica para os portugueses. Cerca de 81% da população do país seguem a religião cristã católica. Novamente, as calçadas com padrões em pedra dão um charme especial para as ruas de Lisboa. Eu tô aqui agora na região do Chiado, né? Que também tem o Alto Chiado, Baixo Chiado, uma região histórica muito interessante. E aqui temos o Café à Brasileira, um dos favoritos do poeta e escritor Fernando Pessoa, que escrevia através de tantos pseudônimos. E o interessante de mencionar sobre ele é que ele deixou em seus versos não só as belezas de Portugal e esse sentimento um pouco contraditório que envolvia ser português em uma época onde Portugal já não tinha o seu prestígio de antigamente, mas também a cidade de Lisboa, muito bonita essa região, com os vários pisos aqui tipicamente portugueses, né, com esses mosaicos, e as grandiosas igrejas também. A cada nova fachada, mais beleza e mais detalhes que revelam a alma de Portugal. Lisboa ganhou seu estatuto administrativo ainda na época de Júlio César, exatamente, imperador, ditador romano, que concedeu esse título para a cidade naquele contexto dos municípios romanos, né? E o nome, né, Olísipo, que seria provavelmente o primeiro nome, já que se especula muito, não se sabe a origem ao certo, talvez seja de origem fenícia, esses que também eram navegadores mais no mar Mediterrâneo. E na tradução literal, provavelmente Olísipo seria o Porto Seguro. Aí outros historiadores contestam essa versão, mas de maneira geral o nome poderia ser muito bem aplicado a essa cidade. Lisboa, por sua geografia, não é uma cidade plana. Prepare-se então para subir e descer várias ruas enquanto estiver passeando pela cidade. Passagem também pelo elevador de Santa Justa do início do século XX, um dos mais antigos de Portugal. Para alguns que se recordarem, os muçulmanos tomaram grande parte da Península Ibérica e chegaram na cidade de Lisboa em 714 d.C., no século VIII, ficando aqui na região central de Portugal por muitos e muitos anos, até que em 1147, finalmente a cidade é reconquistada e reintegrada aos territórios cristãos, e aí já tem o censo de Portugal, de um reino, tem seu primeiro rei como Dom Afonso Henriques, mas apenas alguns anos mais tarde, em 1255, que Lisboa se torna a capital do reino, né, do que viria no futuro, mais 2 séculos depois, se tornar um império transcontinental em várias partes do mundo, como nós já sabemos. Assim como Dom Pedro II foi um grande brasileiro, um patrono das artes, da literatura, da engenharia e lutou para que o Brasil se tornasse um estado moderno e respeitado no mundo, temos também no século XIII o Dom Dinis, que é considerado um grande mecenas português, que ajudou a financiar grande parte, né, das obras arquitetônicas da época, da literatura da época, e nesse contexto, em 1290, nós temos a fundação da primeira universidade portuguesa aqui em Lisboa, Universidade de Lisboa, que alguns anos mais tarde, por conta de um incêndio, é transferida a Coimbra, por ser uma cidade central, uma cidade também importante, mas depois retorna, e ambas as cidades têm até hoje as 2 melhores universidades portuguesas, tanto a Universidade Antiga, a clássica de Lisboa, como a Universidade de Coimbra, e depois, mais tarde, temos a Universidade Nova de Lisboa. Todas elas atraem muitos brasileiros todos os anos.
Eu espero que vocês tenham assistido o meu vídeo sobre Belém. Se não assistiu, clica aí na playlist de Portugal e assista, que eu conto para vocês as grandes navegações até mais ou menos a União Ibérica. E eu quero retomar um pouquinho essa história para introduzir algo que foi importantíssimo na cidade de Lisboa e que também foi importante ao Brasil. Em 1578, um grande príncipe português, Dom Sebastião, gostaria de acabar de vez com o Islã da face da terra. Então, no norte da África, em Alcácer Quibir, há uma batalha em que muitos desses muçulmanos são mortos e, misteriosamente, Dom Sebastião também desaparece, morre, sobe aos céus. Muitos até hoje se especula, e nesse contexto surge o sebastianismo, que depois vira algo místico para os portugueses, mas não é o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que ele morreu sem deixar herdeiros, e com isso há uma crise imensa na sucessão ao trono português, que fica desguarnecido de um monarca, um império daquele tamanho em uma época crucial sem um rei. O rei da Espanha naquela época, Felipe II, ele era metade português e com isso tinha todo o direito de se tornar monarca do país, o que acaba transformando Portugal e Espanha em um único país a partir de 1580, o que depois ficaria conhecido como a União Ibérica. E como os espanhóis apanhavam de todos os lados, seja dos ingleses, seja dos holandeses, muito daquilo que Portugal conquistou, a União Ibérica conseguiu rapidamente perder. E com isso, Portugal vai perdendo a sua importância como império. Os holandeses tomam de vez o Oceano Índico, controlam de vez todo o comércio e toda a navegação no Índico, até com a conquista da Indonésia, que foi por muito tempo uma colônia holandesa, e tentaram também, 1630, se eu não me engano, colonizar o Brasil no Nordeste, na região do Pernambuco, as invasões holandesas, mas a dinastia de Bragança, que surge em Portugal, consegue de vez expulsar os holandeses e acabar com a União Ibérica, com grandes revoltas, até que em 1640 Portugal se torna novamente um país independente, e agora com a dinastia de Bragança, que viria a ser aquela que foi morar no Brasil alguns anos mais tarde e aquela que dá o verde da nossa bandeira até hoje. E essa praça aqui, a Praça Dom Pedro IV, lembrando que Pedro IV de Portugal, Pedro I do Brasil, então homenagem também a esse, nascido em Portugal, morreu em Portugal, mas que essencialmente também ficou conhecido como o primeiro imperador do Brasil, logo conseguiu a sua independência, e também importante no Portugal no contexto da Guerra Civil Portuguesa, que eu explico para vocês em outros episódios quando for a cidade do Porto. E Lisboa é uma cidade muito segura e muito fácil de se fazer as coisas a pé, e como eu sempre digo, caminhar pelas cidades é a maneira mais fácil de você conseguir ver os detalhes e com certeza se envolver mais com os locais, ver a culinária, ver grande parte das fachadas e como as pessoas moraram por tantos anos e ainda moram. Uma das ruas mais belas é a Rua Augusta, que com seu arco imponente embeleza o caminho até a famosa Praça do Comércio, um dos pontos principais da cidade. E eis que em 1º de novembro de 1755 as estruturas ficaram abaladas aqui em Portugal por conta de um dos maiores terremotos da história do país, que muitos estimam que teve de 8,7 a 9 graus na escala Richter e destruiu não só Lisboa, mas grande parte das cidades portuguesas, e aquele que outrora foi um dos maiores impérios do mundo estava sob ruínas. E a difícil missão de reconstruir a cidade foi delegada ao Marquês de Pombal, que tinha como lema enterrar os mortos, cuidar dos vivos e reconstruir a cidade. E aí marca exatamente o período pombalino em Portugal, que foi muito importante por adotar algumas medidas um pouco mais liberais, um pouco menos absolutistas. Se nós nos lembrarmos que a Europa viveu por grande parte da sua época pós-Idade Média um absolutismo em grandes países, e o Marquês de Pombal adota medidas mais modernizadoras, principalmente na reconstrução da cidade, que visava exatamente dar mais funcionalidade à cidade, consertar alguns erros de construção previamente feitos, quando a cidade ainda era inteira antes do terremoto
Eu estou aqui na chamada de Praça do Comércio, essa que acompanhou diversos eventos históricos e que é a maior do país, muito bonito também, que liga através da Rua Augusta a Praça do Comércio, o Rio Tejo ali atrás e o Rossio, de onde nós viemos, né, que fica na região do Baixo Chiado. A cidade é bastante histórica, muito interessante, e eu vou contar para vocês algumas coisas que aconteceram aqui que eu acho que vale a pena mencionar. Depois da época pombalina, logo no começo do século XIX, nós temos as invasões napoleônicas em Portugal e a corte, com medo ou com uma estratégia, alguns historiadores dizem, de se reagrupar e se reorganizar para combater Napoleão, foram ao Brasil, chegando em 1808, Dom João VI, e transferindo assim a capital do Império Português, depois com a ascensão do Brasil no reino de Portugal, Brasil e Algarves, a sede principal da monarquia portuguesa, o que deixou muitos lisboetas tristes e essa capital magnífica construída para os seus reis totalmente abandonada. E a partir então desse momento que a história do Brasil e de Portugal ficam quase que por 200 anos entrelaçadas, já que muito do que acontecia em Portugal repercutia no Brasil e vice-versa. Os arredores da praça são muito interessantes, com vários bares, restaurantes, sempre com a presença dos bondes amarelos por todas as ruas. E nessa Praça do Comércio, entre outras coisas que aconteceram, em 1908, Dom Carlos de Bragança, que foi um dos últimos reis portugueses, foi assassinado aqui com o seu filho por um grupo de rebeldes republicanos, esses que tiveram o seu sucesso em 1910, quando a monarquia é finalmente extinta em Portugal e a República Portuguesa começa a existir, mas tem apenas alguns anos democráticos até que na década de 30, Antônio de Oliveira Salazar toma o poder e fica então até a sua morte com o Estado Novo, e o Estado Novo até meados da década de 70, quando acontece a Revolução dos Cravos e Portugal volta a trilhar um caminho democrático, assim como tem até hoje. Subindo as ruas adjacentes, vemos uma vida mais pacata, mas igrejas e monumentos igualmente relevantes para a história do país. Do outro lado, após cruzar a Praça do Comércio, chegamos ao Tejo, em todo o seu esplendor e poesia. Segurança, cultura e tranquilidade, tudo que uma cidade pode oferecer de melhor, temos em Lisboa. Eu espero que vocês tenham gostado, realmente uma cidade encantadora. Eu coloco bastantes fatos históricos porque um povo que não conhece a sua história perde muito de conhecer a si mesmo, já que a história portuguesa e brasileira estão eternamente entrelaçadas, não só pela língua, não só pela colonização, mas também por vários outros valores que ambos os países compartilham até hoje e que com certeza interessam muitos de vocês. Mais episódios dessa saga exclusiva por Portugal, você só acompanha aqui. Não perca!